Sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo. Eu sou o Rodrigo de Freitas e tentarei levar a vocês um programa diferenciado, um programa de debate, um programa de opinião, um programa de, acima de tudo, informação, para você que acessa todos os canais da internet. A dinâmica do programa é baseada no tempo. É tentar passar informação e opinião, só que contra o tempo. Nós tentaremos ser o mais sucintos e objetivos ao passar a notícia e ao mesmo tempo dar a informação. Por isso que a lógica do programa chama-se Contra o Tempo. Nesse período nós pegaremos os 7 principais temas que nós elencamos durante toda a semana e tentaremos levar a você os temas. E os temas já estão dispostos aqui na tela. O primeiro tema é a brincadeira mortal, o segundo tema é a videoconferência, o terceiro tema é a conta de luz, o quarto tema são caçados, o quinto tema é Cunha preso, o sexto tema são paulistas fracassam e o sétimo tema é Dilma e Temer. São 7 temas dos quais elencamos, que são bem diversificados, nos quais nós iremos contra o tempo informar você sobre as notícias. Então vamos à primeira manchete, que é com relação ao garoto de 13 anos morre enforcado durante brincadeira. Ele jogava pela internet com amigos quando se enforcou com uma corda que estava em seu quarto. Mas o que seria uma brincadeira virtual terminou o enforcamento de um adolescente de 13 anos em São Vicente no último domingo, dia 16. Segundo informações do boletim de ocorrência, o menino estava jogando pela internet com o webcams. São essas câmeras pela internet que sustenta. Ele estava na casa de um tio dele jogando com amigos. Parece que é um jogo do enforcamento. É um jogo que você faz entre amigos, porque eu não sei que tipo de amigo você faz um jogo desse. Ele simplesmente pendurou uma base que sustenta um saco de boxe e se enforcou. Mas não com o intuito de se matar, mas sim de apagar. É o que eles chamam durante o período, quem fica apagado durante o maior período é o vencedor do jogo. Uma brincadeira totalmente estúpida. Entretanto, é a vida dos adolescentes hoje, é o que é passado, a contra-informação. Hoje nós temos a internet, que é um excelente instrumento de informação que às vezes joga contra. São criadas diversas coisas ao invés de se investir na brincadeira, a se investir naquilo que é peculiar às crianças. Não, simplesmente joga-se contra. Hoje as redes sociais investem em brincadeiras desse nível. E a gente fica entristecido com relação a essa notícia. Mas você já viu que a campainha tocou, temos que mudar o assunto. O assunto agora é a videoconferência. Alckmin defende a audiência de preso por conferência para diminuir escoltas. A declaração foi dada após ser questionado sobre a resolução que obriga policiais civis e militares a ficar dentro dos fóruns. Olha, gente, eu acho que é uma medida de suma importância. O principal veículo que nós estamos nos comunicando agora nada mais é que uma videoconferência. Hoje qualquer um pode passar sua informação, pode passar sua ideia através de videoconferência. Está aí as ferramentas, o WhatsApp e coisas do gênero, o Skype. Por que não investir nesse segmento de segurança pública? Para que nós temos tantos gastos? Um exemplo disso é os gastos de colocar policiais militares em estádios. Se nós temos que diminuir os custos dos estados, principalmente em segurança. Você pensa que esse período de translado entre retirar o preso do presídio e levá-lo até o fórum para muitas vezes a oitiva de testemunhas, isso se torna, além de perigoso, é despediante com relação ao erário público e é muito perigoso. Coloca em risco a vida dos policiais. Então nada melhor de colocar as ferramentas que hoje ordenam em todo, e você faz videoconferência pelo mundo inteiro, e nós nos apropriarmos dessa ferramenta. E ainda mais sobre presos de alta periculosidade, que lá deveriam ficar por muito mais tempo. O próximo tema, nós temos 1 minuto e meio para discutir, é TJ tem diferentes decisões sobre ICMS na conta de luz. Consumidores entram com ação contra o Estado
por suposta cobrança abusiva da tarifa de energia elétrica. O caso é o seguinte, tem diversos consumidores que são contra, e é mesmo, já há decisões prolatadas contra o Estado na relação da cobrança do ICMS da conta de luz. Você pode observar aqui no canto, muitas vezes ela varia sobre o consumo. Entretanto, o que tem acontecido é que os contribuintes têm questionado os cálculos do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, com base no valor da conta, incluindo as tarifas de uso e transmissão, denominado TUST, ou da distribuição, também denominado TUST. A medida seria ilegal porque o imposto deveria ser cobrado somente sobre a energia consumida. Olha, gente, a gente já paga um serviço caríssimo. Não basta só todos os impostos que são elencados, são PIS, COFINS e coisas do gênero, mas eu acho que o maior custo que incide sobre a conta de luz é aquela bendita compensação do qual a presidente Dilma, quando desonerou e tentou baixar a conta de luz, e aí sim causou toda a incidência para que se recupere o sistema energético. Nós já tivemos um problema atrás em São Paulo com relação, porque nós vivemos das hidrelétricas, isso tem custado muito caro ao Estado, e eu acho que tem que ser revista essas decisões, e muitas pessoas estão recorrendo ao judiciário para rever esse tipo de cobrança. Como você pode elencar agora, o caso é regional. Cassados. Márcia Rosa e seu vice, Donizete Tavares do Nascimento, têm mandato cassado pelo TRE de São Paulo. Os dois foram considerados culpados por fazer campanha antes do prazo estabelecido pela lei eleitoral. A decisão foi prolatada nesta quarta-feira, dia 19, uma decisão unânime de recurso especial. Olha, gente, já é a segunda condenação da prefeita, no caso de Cubatão, e de seu vice, Donizete Tavares do Nascimento. Ele já tem um recurso especial que está sendo julgado em Brasília, no TSE, no Supremo, lá no Tribunal Superior Eleitoral, por uso e abuso de poder econômico. O que é isso? Justamente eles utilizavam de um jornal, um meio de comunicação, pagos pela prefeitura através de uma empresa que simplesmente prestava serviço à prefeitura. E já tiveram, e agora aguardam um recurso dessa até serem julgados. Claro, estão há 3 meses de entregar o cargo, e agora, consequentemente, fizeram campanha antes das eleições e foram condenados pelo TRE. Cubatão já está um caos na sua vida política, já tem um prefeito eleito, mas tem um hospital fechado, a população sofrendo cada vez mais, mas nesse caso ainda cabe recurso especial. Então estamos aguardando o desdobramento desse caso aqui, para ver o que vai acontecer daqui para frente. O próximo tema é: Cunha é preso e levado para a Polícia Federal sobre decisão do juiz Sérgio Moro. O ex-deputado responde o processo por recebimento de propina e lavagem de dinheiro. O presidente da Câmara, cassado Eduardo Cunha, foi preso nesta quarta-feira em Brasília. O mandato foi cassado em setembro. A prisão foi decretada na Operação Lava Jato, segundo informou a Polícia Federal. Eduardo Cunha já é público notório, ex-deputado, tem feito sua vida recente através de propinas, montou uma fortuna avaliada em mais de 1 milhão só em propinas através de sondas da Petrobras. Olha a Petrobras, que mãe para todos eles. E o deputado atribuiu mais de 5 milhões de dólares em contas secretas na Suíça. Você vê, o principal homem responsável pelo impeachment se vê inundado em esquemas. Agora, o principal problema dele, e é o que tem não feito muitos políticos dormirem à noite em Brasília, é com relação à sua delação, que promete. Porque é aquela coisa, é formada a quadrilha. São propinas 1000, algo que não se explica, tanto através dele, tanto sua esposa, que haviam investimentos através de uma trust, e várias situações compradas na Suíça. Bom, vamos falar um pouquinho também de esporte. Na Copa do Brasil, os paulistas fracassam nas quartas de final e são eliminadas da Copa do Brasil. Corinthians e Santos, que ainda se mantinham na disputa
pelo título da Copa do Brasil foram eliminados justamente por Atlético Mineiro, Internacional e Cruzeiro e Grêmio, que agora se enfrentam nas quartas de finais. Olha, já faz um tempo que o futebol paulista não tem dado grandes alegrias, não tem dado mais aquela supremacia. Ainda mais com relação à Copa do Brasil. É claro que Santos e Palmeiras decidiram a Copa do Brasil do ano passado, entretanto, esse ano estão se dedicando mais ao Campeonato Brasileiro. Mas eu acho isso muito ruim, porque você se limita, por exemplo, no caso mais do Santos e do Corinthians, o Palmeiras está praticamente declarado campeão brasileiro. Mas Corinthians e Santos têm se dedicado apenas, exclusivamente, a voltarem a Copa Libertadores da América. Eu acho isso muito pouco. Para o nível de investimento que é feito, pelo volume de tempo que não é decidido, tudo bem que o Corinthians é o último campeão brasileiro, mas tem feito um investimento pífio para esse ano, uma campanha muito ruim, e o Santos tem se dedicado única e exclusivamente. Eu acho que tem que se lamentar demais com relação às pretensões do Santos Futebol Clube. Já falando com relação ao último tema, que é Dilma e Temer. Sérgio Machado, falando em delação, depõe em ação e pede cassação da chapa Dilma Temer. O esquema de propina delatado na Lava Jato beneficiou a chapa, diz denúncia. Em relação a Sérgio Machado, falou em repasses ilegais repassados a 6 partidos, dentre eles o PT e o PMDB, que são os partidos dos quais foram encabeçados por esse. O Dilma já foi, agora a preocupação passou a Temer. Muitos dos outros partidos que não se dedicaram exclusivamente ao processo de impeachment simplesmente estão aguardando o processo para tentar assumir o poder, porque se caça eleitoralmente a dupla Dilma-Temer, acaba-se, e aí sim, com menos de 2 anos, constitucionalmente é obrigatório fazer novas eleições. Então nós temos até o dia 31 de janeiro, a Justiça tem até o dia 31 de janeiro, caso casse a dupla e considere as provas consubstanciadas por Sérgio Machado, que já é delator famoso em outros casos, mais principalmente com relação aos senadores, mas cria-se uma lacuna para que se crie uma nova eleição, porque constitucionalmente até os 2 anos faz uma nova eleição. Depois disso, assume o presidente da Câmara. Então, gente, esse foi o programa Contra o Tempo dessa semana. Nós procuramos levar a você toda a informação e opinião durante esse período. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lançar vídeos toda semana no canal. Divulguem, deixem o seu joinha e o seu like e nos sugira. Vamos deixar aqui os nossos canais para que você sugira temas também para que discutamos durante a semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.